Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Começamos com o pedido do povo de Israel por um rei. E isso, se você olhar para o contexto histórico, é um absurdo, porque até este momento da história, o que nós tínhamos era uma figura de juízes que ajudavam Israel a ter direções e a tomar as decisões que eram necessárias para os conflitos que eram iminentes e que surgiam na nova sociedade, enfim. Porém, aqui nós estamos vendo na narrativa bíblica que começa a história quando Samuel já estava ficando velho e ele colocou alguns juízes sobre o povo de Israel, que eram primos dele, e os anciãos começaram a questionar Samuel, dizendo o seguinte: olha, os teus filhos não seguem os seus caminhos. Eles não podem ser juízes sobre nós, porque era esperado que os filhos de Samuel acabariam sendo juízes do povo de Israel. E a Bíblia fala que esses filhos de Samuel realmente não eram pessoas que decidiram caminhar pelo caminho correto, né, aliançados com Deus, enfim. E aí o povo começou de forma insistente a falar com Samuel o seguinte: não, nós queremos um rei. O que nós precisamos aqui agora como sociedade é um rei. E Samuel não gostou do que ele ouviu, obviamente. E aí ele vai até o Senhor para orar, para saber, né? Enfim. E aí o Senhor diz o seguinte: Samuel, atenda a voz do povo. Esse povo está querendo ter um rei porque eles não querem que eu governe sobre eles. Então você vai sim atender. Você olha para o histórico desse povo. Correram atrás de outros deuses, esqueceram que eu tirei eles da terra do Egito, né? E agora também estão fazendo com você. Eles não estão rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. E como se o Senhor tivesse dito com ele, claro que não com essas palavras, mas era esta a mensagem que o Senhor estava dizendo a Samuel. E aí o Senhor dá, assim, como a gente fala aqui, né, o papo reto. Falou: olha, é o seguinte, você vai lá, você vai atender a voz do povo, mas você vai explicar para eles de forma solene, uma advertência solene, qual é o direito desse rei, quais são os direitos que esse rei que vai ser constituído vai ter sobre o povo. E aí Samuel faz o quê? Ele reúne a galera lá, o povo de Israel, reúne numa assembleia e começa a dizer: ó, vocês querem um rei? Vocês vão ter esse rei, só que esse rei vai ter certos direitos. Ele vai mandar em todo mundo, ele vai constituir capitão, né, de 100, capitão de 1000, vai tomar a filha de vocês para ser serva deles, é vocês que sabem, e o povo não. É isso que nós queremos, sim. Nós queremos um rei sobre nós, nós vamos ser igual a todas as outras nações, enfim. E aí Samuel, ele ouviu tudo isso que o povo tinha dito e foi lá e repetiu exatamente tudo que ouviu diante do Senhor, e o Senhor dá este aval a Samuel dizendo o seguinte: atenda a voz do povo e escolha um rei para este povo. E aí Samuel, o capítulo aqui termina, né, dizendo o seguinte: olha, cada um então se volte para sua casa, porque você vai ver que nos capítulos subsequentes vai ter a escolha desse rei de Israel. Agora, olha para você ver em que momento em que nasce essa questão da monarquia dentro do conceito da cidade, do povo de Israel, do povo eleito de Israel. O povo que desejou isso. Na verdade, este povo era inconcebível, como eu disse no começo desta reflexão, porque o que era desejado e o que era esperado era que este povo caminhasse com Deus. Eles não precisariam de um rei para dizer o que eles tinham que fazer, e nem um rei para ser um ditador. E nós vamos ver que essa má escolha, mais uma vez, do povo de Israel, trouxe para nós, assim, para nós que eu digo, né, para a história da igreja, né, para a história do povo de Deus, consequências que foram ruins. Porque nós vamos estudar ao longo das próximas reflexões, nós vamos ver as várias histórias de reis na história de Israel que foram muito bons para Israel, mas reis também que foram péssimos para o povo de Israel. E é isso que dá quando um povo não quer caminhar com Deus. E é muito claro que é o próprio Deus que está dizendo isso aqui. Isso aqui não é uma inferência minha e não é inferência de nenhum outro tipo de teólogo ou estudioso que tenha lido isso aqui e chegou a essa conclusão. Não, o próprio Deus disse isso neste capítulo. Este povo não quer caminhar comigo e eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim, e é por isso que eles estão pedindo um rei sobre eles. Então é muito... traz pelo menos para nós algum nível de inquietação de quando nós pedimos coisas de forma errada para Deus. E isso pode ter uma consequência muito severa, quando Deus ele permite que estas coisas cheguem até nós, como frutos de nossas escolhas, nossas decisões, porque nós vamos ter consequências, isso é fato. O povo de Israel, ele veio numa história que, com muitos livramentos, muitas vitórias, mas também muitos erros e muitos esquecimentos, abandono tácito de caminhar da aliança, né, de caminhar com Deus, e veio colhendo frutos amargos ao longo da história por não caminhar com Deus. E aqui nós chegamos em mais uma das péssimas decisões desse povo, que foi atendido, né, com o aval de Deus. Deus ele permite que estas coisas acontecem, e aquilo que viria a acontecer também,
para que este povo aprenda como é ruim não querer andar como o Senhor.